Glória a Deus, glória a Deus. Uma vontade de orar, gente. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus, pedir para que Deus ministre ao nosso coração nessa manhã. Deus, nós nos colocamos em Tua presença e declaramos aqui quem Tu és. Declaramos aqui que Tu és santo, que não há outro como Tu. Declaramos que acima de tudo, de todos, está o Senhor entronizado. E a Tua igreja, Senhor, está aqui nessa manhã, reunida para adorar o Teu nome, para reconhecer quem Tu és. Senhor, receba aqui a adoração do Teu povo e derrama sobre nós o renovo que tanto precisamos. Derrama sobre nós, Senhor, estas bênçãos que tanto precisamos. Estamos cansados, sobrecarregados, tantos problemas, tantas lutas, tantas dores. E o motivo de nós estarmos aqui, Senhor, é encontrar descanso em Ti, é encontrar paz em Ti. E nós encontramos essa paz, Te adorando, Te bendizendo. Deus, que a Tua palavra seja alimento para nós nessa manhã, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com os Teus filhos. Eu oro assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos? Pode se assentar. Já foi anunciado aqui pela Kátia, a diaconisa Kátia, no início desse culto, que nós estamos iniciando hoje uma nova série de pregações. Essa série é intitulada Raízes, revisitando a identidade promessista. E nós entendemos que é útil, é necessário, pelo menos uma vez no ano, a gente poder recordar alguns ensinos que nos marcam como a maneira de nós professarmos a nossa fé. E às vezes eu tenho percebido que gerações mais atuais, mais novas, que muitas vezes não sabem que nós somos adventistas da promessa e por que somos. Por exemplo, porque temos esse nome. Somos adventistas da promessa. Advento, adventista, vem da palavra advento. E indica que uma das principais crenças que nós temos é que nós acreditamos na volta de Jesus e vivemos desta forma, com esta esperança e com essa certeza. Somos adventistas da promessa. Promessa, porque a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo também marca a nossa história denominacional. Cremos no poder de Deus, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos na manifestação dos dons espirituais e dessa capacitação do Senhor sobre nossas vidas. Por isso, nós assumimos esse nome, Adventistas da Promessa. Então, uma série como essa que nós estamos iniciando hoje tem essa intenção de trazer, recordar a nossa identidade, aquilo que a gente ensina, aquilo que marca a nossa maneira de expressar a nossa fé. E dentre muitas desses ensinos, a gente destaca o fato de que nós guardamos o sábado. Nós somos sabatistas. E isso faz parte dos ensinos da profissão de fé da Igreja Adventista da Promessa. E é sobre essa marca que eu quero conversar com vocês nessa manhã, com esse tema, o sábado, um presente à humanidade. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, e eu quero ler com você o livro de Gênesis, capítulo 2, os versículos de 1 a 3, eu quero relembrar aqui o que a palavra de Deus nos diz. Gênesis, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Gênesis é ali no comecinho da Bíblia. Em algum lugar antes de Apocalipse, não é isso? Tá fácil aí, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, os versículos de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há.
No sétimo dia, Deus já havia concluído toda a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu vou usar esse texto aqui como base para a reflexão dessa manhã. E eu quero usar outro texto também. Se você fosse lá no Novo Testamento agora, palavras de Jesus. Marcos, capítulo 2, os versículos 27 e 28. Eu acho bem mais rápido do que vocês, hein, gente? Vamos lá. É porque a minha está marcada aqui, pessoal. Fiquem tranquilos. Procurem aí. Marcos, capítulo 2, os versículos 27 e 28, onde o texto diz assim: palavras de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? Amém? Nós vamos falar hoje sobre esse tema já anunciado aqui, e antes da gente falar sobre esse tema, eu queria dar alguns dados importantes de pesquisas que a gente tem visto no nosso tempo. Por exemplo, uma pesquisa realizada em vários países pela Associação Internacional de Controle de Estresse, indica que os brasileiros, ou brasileiro, é um indivíduo o segundo mais estressado do mundo. Você se identifica? Você é uma pessoa estressada? Num pódio está lá, em primeiro lugar o Japão. No Japão, o povo mais estressado do mundo. Em segundo lugar o Brasil, em terceiro lugar os americanos. Mas é interessante sobre isso. O povo brasileiro é um povo estressado, segundo essa pesquisa. Essa pesquisa também identificou que 70% dos brasileiros declaram que a fonte do seu estresse é o trabalho. A fonte do estresse dos brasileiros é exatamente o trabalho. E aí os motivos lá colocados é que, primeiro a cobrança, muita cobrança, a cobrança por resultado, mas muitos destacaram o excesso de trabalho. As pessoas estão trabalhando demais. A OMS, Organização Mundial da Saúde, tem dito que o nível de estresse ligado ao trabalho é atualmente uma epidemia mundial. As pessoas estão estressadas e cansadas de tanto trabalhar. Se esperava que nesse tempo que a gente está vivendo, que essa pesquisa é diante da pandemia, que depois da pandemia as pessoas teriam mais tempo para descansar, né, home office, tudo certo. Mas o que a gente tem descoberto é que as pessoas estão trabalhando mais e cansando mais, e algumas mais estressadas ainda, até pelo contexto em que estão vivendo. E por isso é comum a gente ouvir as pessoas dizer: a minha vida está uma correria, minha agenda está cheia, eu estou cansado, estou correndo contra o tempo. E as pessoas estão exaustas, estão atingindo esse estado da exaustão. Aí tem um termo técnico que tem usado muito, está na moda, que é o síndrome de burnout. Tem se falado muito, as pessoas estão exaustas. E isso tem levado a esse cansaço excessivo, cansaço mental, cansaço emocional, cansaço físico. E as pessoas têm chegado a esse esgotamento, exatamente porque as pessoas têm ignorado a necessidade de descansar. Não descansam. E aí, as pessoas estão adoecendo e literalmente morrendo de tanto trabalhar. E aí, quando você vai ver o que os especialistas dizem, são unânimes em dizer que é necessário parar, é necessário descansar, E a gente, mesmo nesse tempo, essa palavra e essa ideia é também gritante. A gente precisa descansar, sobretudo descansar a mente,
porque senão a gente vai enlouquecer, porque nós estamos vivendo em um tempo em que as nossas emoções, o nosso emocional tem sido testado o tempo inteiro. Então, aqui falo do cansaço, exaustão física. Eu poderia também citar aqui, por exemplo, as palavras do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra muito conhecido, famoso, autor de best-sellers, de muitos livros. Ele diz que o cenário de estresse do mundo contemporâneo se agrava ainda mais por conta daquilo que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, SPA, que também é uma maneira diferente de falar sobre a ansiedade, né? Sobre o transtorno de ansiedade e outros problemas ligados ao estresse. E ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que é algo próprio dessa época. E ele explica essa síndrome dizendo o seguinte para nós, que nesse tempo em que estamos vivendo, essa síndrome é causada pelo excesso de informação, excesso de estímulos que nós somos expostos diariamente, através das redes sociais, da TV, né, da internet, de muitas mídias, que nós somos o tempo todo bombardeados de muita informação. E é tanta informação, esse doutor vai explicar, que é tanta informação que a gente não consegue processar. A nossa mente recebe tanta informação que depois, no final do dia, a nossa mente, depois quando a gente deita, a gente tenta processar e a mente fica lá e você não consegue dormir. E aí fica ansioso, preocupado. Às vezes você está preocupado e não sabe nem por que está preocupado. Às vezes você está ansioso e você não sabe a causa. É um excesso de informação, segundo Cury. Ele explica que a mente recebe tanto conteúdo que tem dificuldade de processar, e por isso a mente nossa vive muito agitada e em alta rotação, e as pessoas não conseguem descansar, e por não conseguir descansar, perde o controle dos seus pensamentos e das suas emoções. E assim as pessoas se veem ansiosas, irritadas, as pessoas se veem cansadas, né, excessivamente cansadas, com insônia, um monte de problemas mais. Eu pergunto para você, sua mente é agitada, você se identifica com essa informação? O que é que você me diz? Você é estressado, estressada, sua mente é agitada? Faz sentido isso que Cury fala aqui para a gente? Bom, de fato, nós vivemos no meio de uma geração muito cansada, estressada, e mais do que nunca, a gente vê vivemos no meio de uma geração emocionalmente enferma. E isso, mais uma vez digo, se agrava ainda mais nesse tempo diferente e estranho que nós estamos vivendo. Então, nesse contexto, é muito interessante, poderoso a gente saber que o nosso Criador, Ele nos ordena descansar. Ele institui para a gente um dia que a gente deve parar e descansar. Ele estabeleceu esse dia, que é o 7º dia da semana. E aí eu queria dizer para você o seguinte, que por conta disso, a mensagem do sábado, ela é atual e muito necessária. É uma mensagem que deve falar ao coração do homem moderno. É uma mensagem que se apresenta para nós como um escape num cenário de caos. E aí nós vamos entender pela palavra de Deus exatamente disso, que após 6 dias de muito trabalho, nós temos a oportunidade, é isso que o Criador nos ensina, de parar um dia para acalmar o nosso coração, para refazer as nossas forças, um dia para adoração, para reflexão, para comunhão, um dia de alegria, um dia para você parar, relaxar, descontrair, se renovar. Essa é a ideia que a Bíblia expõe para a gente ao falar sobre esse dia. A Bíblia apresenta para a gente um dia não como um peso, não como uma obrigação, você tem que guardar, é um mandamento. Não, a Bíblia apresenta o sábado para nós como um oásis no deserto, como um dia sem estresse, como uma ilha no meio de um mar agitado. De tudo que eu já li sobre o sábado, acho que uma das explicações mais lindas que eu vi foi de um rabino chamado Abraham Heschel. Ele escreve um livro que é Shabbat, significado para o homem moderno. E ele diz que, na concepção dele, o sábado é um santuário,
uma catedral no tempo. Não é uma catedral, um templo, num espaço físico, mas é um templo, uma catedral num espaço do tempo. E aí ele vai explicar dizendo o seguinte, que de fato, no meio desse estresse, do cronos, do tempo humano, o sábado, se a gente souber observá-lo como a Bíblia nos ensina, ele se torna como uma janela para o tempo de Deus, para o kairós de Deus. Então, é um momento, é um tempo que a gente pode se alegrar no Senhor, se colocar na presença dEle. E aí, a Bíblia nos apresenta essa proposta de uma oportunidade da gente afastar dos afazeres diários, afastar das atividades do trabalho físico, para nos reconectarmos com o Criador, buscar a comunhão pessoal, íntima com Ele, nesse dia que Ele tem nos dado, que Ele tem nos colocado. Então eu queria chamar a sua atenção para aquilo que o mandamento nos ensina. Me refiro ao quarto mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, o versículo 8, como começa o mandamento. Quando o Senhor diz, lembra-te do dia de sábado. Então, essa ordem precisa ser ouvida hoje, precisa ser recordada por nós, porque tem muitas pessoas esquecendo do descanso. E assim, foi um mandamento esquecido, inclusive por muitos cristãos, né? Muitos cristãos hoje têm dificuldade de entender isso como um mandamento do Senhor, embora na nossa concepção, na maneira como nós temos entendido, exista várias evidências de que isso é um mandamento a ser cumprido, ser guardado por nós. Se bem que, quando a gente vai ler literaturas e o que os autores cristãos têm falado sobre o sábado, a maioria deles, quase que 100% dos autores cristãos que falam sobre o sábado, embora não sejam promessistas ou adventistas, eles são unânimes em dizer que esse mandamento não foi abolido, sabia? Eles estão seguindo nessa direção. Eu digo isso porque eu tive oportunidade de, na minha formação, ter contato com teólogos presbiterianos, batistas, e eles falam isso, eles ensinam isso. O que eles têm falado agora é assim, que não precisa ser exatamente como nós guardamos, mas que tem que guardar. Aí alguns vão seguir a linha assim de que você tem que guardar apenas o princípio, então basta você escolher um dia da semana para guardar e está tudo certo. Ou os presbiterianos que vão ensinar o seguinte, que o domingo é o sábado cristão, e que você guarda o domingo, está guardando o sábado, né? E assim vai. Aí a gente poderia refletir sobre isso, questionar sobre essas questões. Claro, a gente respeita os nossos irmãos, né? A gente respeita as outras denominações, mas nós temos entendido, compreendido, preferimos entender dessa forma, de que a Bíblia ela é muito clara com relação ao dia do Senhor. A Bíblia deixa claro, deixa evidente como nós devemos guardar, ou por que devemos guardar. E lá no Éden, Deus estabeleceu esse modelo para nós, ao descansar, abençoar e santificar esse dia. Foi o texto que eu li no início. Segundo esta palavra, lá de Gênesis 2, Ele que é o Senhor do tempo, estabeleceu um ciclo regular da semana. E colocou lá que nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E esse descanso especial não pode ser qualquer dia. Tem pelo menos 4 versículos na Bíblia que claramente diz que o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor. Ou seja, o 7º dia da semana é o sábado do Senhor. Então não é o 1º dia da semana, não é o 3º dia, não é qualquer dia. É o 7º dia. É assim que diz lá no mandamento, é assim que diz lá em Gênesis 2. Então, claramente a Bíblia mostra, e nesse sentido, guardar esse mandamento equivale dizer, no princípio de Deus, que nós devemos trabalhar de forma árdua durante a semana, mas no 7º dia devemos descansar de forma santa. É interessante que na Bíblia, o sábado é o único dia que tem nome.
E ele tem um tratamento especial, colocado para nós como um dia de comunhão, como um dia dedicado ao culto, como um dia marcado pela alegria, um dia de contentamento, um dia para confraternização, um dia para estarmos juntos, um dia para nos colocarmos diante do Senhor. E é um dia para nós termos tempo de qualidade com Deus. Todo relacionamento precisa de um tempo de qualidade. Isso para os cônjuges, para os namorados, isso significa também para a amizade. Todo amor precisa de um tempo de qualidade para se desenvolver. Os pais que ficam e veem os filhos toda a semana, todo dia, os pais veem os filhos, mas é indicado que os pais reservem um tempo para que seja um tempo de qualidade, de comunhão, de amizade e relacionamento com os filhos. E espiritualmente falando, o nosso Pai, o nosso Criador, estabeleceu um dia para esse tempo na presença dEle, em que nós possamos dar exclusividade. É evidente, irmãos, que a gente tem a nossa devocional, tem um tempo de adoração durante a semana, e é certo, é o correto, mas o sábado nós podemos dar exclusividade para as coisas de Deus. E por isso, quero chamar a sua atenção do quanto é fundamental a gente refletir e relembrar essa doutrina, de guardar esse dia, de observar esse dia como o Senhor nos ensina, nos ordena. Saber o significado. Eu quero aqui com vocês refletir um pouco sobre esse dia. Eu poderia dizer assim, por quê? Você perguntar, por que, pastor, que você guarda o sábado? Por que você guarda o sábado? Eu queria dar alguns motivos aqui para você. Eu vou dar 6 motivos para você, rapidamente. Né? A gente tinha um folheto que era 30 razões porque... Lembra disso, pastor? 30 razões porque guardamos o sábado. Tem um monte de razões. Eu queria só destacar 6 aqui para vocês, rapidamente. Eu guardo o sábado porque foi instituído por Deus na criação. Esse é o primeiro motivo. Lá na criação, depois de Deus ter criado Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez foi descansar. E aí diz a Bíblia que ele descansou, ele abençoou e santificou esse dia. Gênesis 2:2, a palavra diz isso. Isso me ensina que o sábado tem origem divina. Esse versículo me ensina que Deus estabeleceu esse mandamento antes dos judeus existirem. Então não é um mandamento para os judeus, é um mandamento para toda a humanidade. Esse texto diz que o sábado é sagrado. Me ensina que ele tem um caráter significativo diferente dos outros dias. Porque claramente ali o texto informa essa ideia, que ele abençoou e santificou esse dia. E além disso, o fato dele ter estabelecido lá na criação, me ensina também que o Criador, veja bem, Deus é Deus, Deus não cansa. O dia que Deus cansar, Ele não é Deus. Deus não precisa descansar, então eu pergunto, por que Deus descansou? Por que Deus parou? Por que Deus cessou a obra? Que é essa a ideia no original, Deus parou de trabalhar, Deus cessou naquele dia. A ideia é que, primeiro, que Ele está fazendo algo para nos deixar de exemplo, e a gente deve obedecer. Então, lá na criação, o sábado foi instituído. Segunda razão, porque o sábado foi colocado entre os 10 mandamentos. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20, os versículos 8 até o 11, onde a palavra de Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, nem um estrangeiro dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, mas no 7º dia descansou e abençoou esse dia. Então, nós devemos lembrar, devemos observar esse dia como um mandamento do Senhor. E aí, pastor, por que é importante estar no decálogo, ou nos 10 mandamentos, melhor dizendo? Porque nós entendemos, biblicamente, e isso está de acordo com o que os reformadores diziam, que para você entender a lei, você entende a lei
no sentido de a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. São categorias, características da lei, mas que a lei cerimonial, a lei civil foi cravada na cruz, enquanto a lei moral, ela é eterna, é contínua. E nós sabemos que a lei moral, ela é resumida, ela é sintetizada nos 10 mandamentos. Se o sábado é o 4º mandamento, isso significa que ele é um mandamento vigente, que não pode ser abolido, que é eterno. E aí meus colegas de outras denominações que eu converso, a dificuldade deles em tentar abolir o sábado é exatamente porque está nos 10 mandamentos. É uma das dificuldades que eles têm. E aí eles vão ter que ressignificar, né? Porque é óbvio a maneira como é colocado, né? Terceira razão por que eu guardo o sábado, porque eu pelo menos tento guardar o sábado, porque Jesus, o meu mestre, guardava. Jesus obedecia, Jesus era sabatista. Não sei se você sabia disso, mas Jesus guardava o sábado. Tem um texto lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz a Bíblia que ele entrou numa sinagoga, lá onde ele foi criado, desde a sua infância, e no sábado ele entrou na sinagoga, e esse texto diz que ele entrou conforme era o seu costume, ele tinha o costume de ir na igreja, costume de adorar a Deus, costume de guardar o sábado. Algumas pessoas vão dizer nas palavras de Jesus sobre o sábado, exatamente porque algumas palavras de Jesus parecem falar contra o sábado. Mas eu digo aqui que, na verdade, o que Jesus veio fazer foi explicar e nos ensinar a maneira certa de guardar o dia do Senhor. Eu entendo dessa forma, e a Bíblia nos mostra essa ideia. Ele tinha embates terríveis com os fariseus, porque os fariseus faziam do sábado um dia horrível, um dia pesado, um dia tenso, um dia sem alegria. E Jesus que criou os 10 mandamentos, Jesus que instituiu, Jesus que estava lá na criação com o Pai, descansando no primeiro sábado, Jesus que é o legislador da palavra, ele contraria exatamente os fariseus, dizendo não é assim que se guarda o sábado. E aí ele tem vários confrontos, e ele diz a palavra, por exemplo, lá em Mateus 12, Lucas 13, alguns textos em que Jesus diz assim, é lícito fazer o bem no sábado? Então o sábado é um dia de misericórdia, Jesus ensinou. Jesus ensinou que é um dia de libertar os oprimidos, de socorrer os aflitos. E na doutrina dos fariseus que distorciam o sábado, todas essas coisas eram proibidas. Jesus diz, não, dia de evangelizar, dia de ganhar almas, dia de falar da palavra, dia de fazer o bem no sábado, não tem nada de errado em fazer isso. E ele, então, mostrava, e assim, do ensino de Jesus, a gente não tem tempo para abordar, né, tudo o que Jesus ensinou sobre o sábado hoje aqui. Mas eu queria observar um detalhe. Quem instituiu o sábado como mandamento foi Deus. Jesus é Deus. Só quem tem poder de revogar essa lei eterna é o próprio Deus. E eu vejo nos ensinos de Jesus, eu estudo os ensinos de Jesus, eu não vejo em nenhum momento Jesus invalidando o sábado. Ao contrário, ele dizendo, eu sou Senhor do sábado. Ele diz, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e você precisa entender e viver essa palavra. Jesus guardava o sábado e nos ensinou a maneira certa de guardá-lo. Quarto motivo, porque eu entendo que devo guardar o sábado. Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, enfim, a igreja primitiva guardava o sábado. Eu vejo pelo menos 8 referências no livro de Atos que conta a história da igreja primitiva, os cristãos guardando o sábado e adorando a Deus nesse dia. Então eu vejo que a igreja primitiva, os primeiros cristãos eram sabatistas, eram guardadores desse dia conforme a palavra nos ensina. E eu poderia citar alguns textos para vocês. Por exemplo, aquelas mulheres que andaram com Jesus no dia em que Jesus morreu, um pouco antes da ressurreição, elas
prepararam as especiarias, um unguento para ungir Jesus, e aquilo daria um trabalho, e elas observaram que já era o pôr do sol, e a Bíblia diz que elas resolveram parar e descansar. O texto claramente diz, lá em Lucas 23, versículo 56, que elas descansaram conforme o mandamento. Eram mulheres que andaram com Jesus e descansaram conforme o mandamento. E aí eu tenho mais outros textos que eu poderia citar aqui para vocês, mas eu queria destacar um texto lá de Atos, capítulo 16, o versículo 13. Porque às vezes conversando com alguns irmãos que discordam do sábado, esse irmão diz assim, não, a igreja primitiva se reunia só no sábado, porque era o dia em que as pessoas se ajuntavam, era o dia onde as pessoas estavam na sinagoga, então era uma oportunidade, por isso que eles iam lá, porque o apóstolo Paulo ia na sinagoga no sábado, ia cultuar no sábado. E aí de todos os textos que esse argumento caberia, né, contrário à guarda do sábado, eu queria destacar Atos 16, 13, que quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade onde havia mais gentios do que judeus, e não tinha uma sinagoga, ou seja, não tinha uma igreja para congregar, ele poderia dizer, de acordo com esse argumento, dizer, olha, já não tem igreja, não tem onde o povo reunir, então não precisa guardar o sábado, não precisa se reunir. Mas segundo esse texto, ele diz, nós saímos e fomos à beira de um rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Não é interessante isso? Que ele, num dia em que não tinha culto, onde não tinha igreja, estava na praia, né, no litoral, ele dizia, eu não vou ficar sem congregar hoje, o apóstolo Paulo. E aí ele chegou lá, meio que sozinho com algumas pessoas, e começou a fazer o seu culto de sábado lá. E diz a Bíblia que chegaram muitas pessoas, mulheres, se aproximaram, e ele aproveitou para pregar a palavra. Então, por que eu guardo o sábado, ou tento guardar pelo menos? Porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos observavam esse dia, certo? Depois, segue-se o entendimento de que, um quinto motivo aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, é que esse mandamento é citado no último livro da Bíblia, é enfatizado pelo apóstolo João, lá nas revelações do Apocalipse, capítulo 1, o versículo 9 de Apocalipse, diz o apóstolo João que o dia que ele teve as visões, ele diz, no dia do Senhor achei-me em espírito. Essa palavra, o dia do Senhor, em toda a Bíblia, é uma referência ao sábado. E aqui não seria diferente. Claramente aqui é uma referência ao sábado. E ele está dizendo, me chama muita atenção isso, João é o último apóstolo vivo, ele está lá no ano 90, de muito tempo, já tinha passado 50 anos, gente, da morte e ressurreição de Jesus, 50 anos de história da igreja. Se esse mandamento fosse abolido, João não ia usar esse termo aqui. Lá no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, está apontando para a gente essa realidade. E assim, o sexto motivo aqui, para a gente partir para a conclusão, é que segundo a palavra, lá em Isaías 66, o versículo 23, diz a Bíblia lá, uma profecia sobre um novo céu e a nova terra, sobre a eternidade. E lá, segundo esse texto, no novo céu e na nova terra, vai ter sábado. O texto lá diz que de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá e inclinará diante de mim, diz o Senhor, na eternidade. Aqui, e é curioso, porque lá em Gênesis, nós vemos Deus instituindo esse mandamento para toda a humanidade. E aqui, na conclusão dos séculos, mais uma vez, esse mandamento está sendo enfatizado para toda a humanidade. Então, a ideia é que no novo céu, na nova terra, nós vamos morar, trabalhar normalmente durante a semana, construir a nossa vida, nossas empresas, nossos negócios, não sei, plantação, não sei. O que vai ser lá? Ainda é um mistério. Mas uma coisa eu já sei, que no sábado a gente vai para Jerusalém, a gente vai para a casa de Deus, a gente vai encontrar, e lá não vai ser assim, pastor Alain ministrando,
vai ser o próprio Deus, nós estaremos na presença dele. E esse dia, segundo a palavra, vai ser um sábado. Tá bom esses motivos? É uma reflexão para aquele que está me ouvindo, para que nós possamos observar esse dia, valorizar esse dia. Eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente orar daqui a pouco. E nós começamos dando um título para esta pregação, de que o sábado é um presente para a humanidade, é um presente. E muitas vezes a gente não sabe como desfrutar, ou não valorizamos alguns presentes que recebemos. E é importante nós sabermos disso. Como que a gente deve guardar o sábado? A Bíblia diz que a maneira de guardar o sábado, né, a contagem do sábado, é de um pôr do sol até o outro pôr do sol. A Bíblia nos ensina, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe aqui, que a gente não teria tempo para isso, que é muito importante a gente fazer a preparação do sábado. Você faz isso ainda? Se prepara para o sábado? Eu sei que é muito difícil isso numa cidade, assim, num contexto urbano como nós vivemos em São Paulo, o quanto é desafioso, o quanto é difícil, né? Desafiador para a gente. Mas eu fiquei muito feliz ontem, que eu recebi um convite de uma família para fazer a oração do pôr do sol, ontem. Isso me alegrou demais, uma oportunidade que eu tive, que a gente perde às vezes isso que é nossa raiz, que é dessa série, né? Raiz. Então é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, a Bíblia nos ensina assim, e que a gente precisa se preparar para receber esse dia. E também, lá em Isaías 58, a Bíblia nos diz que nós devemos, nesse dia, não viver de qualquer forma, mas fazer algo diferente nesse dia, observar com cuidado esse dia do Senhor, cuidando de não fazer nossos próprios negócios, não cuidando do nosso próprio interesse. Mas assim, aplicativamente, assim, na prática, como que a gente deveria guardar esse dia? Eu penso que a gente deveria aprender a usar esse presente. Você gosta de ganhar presente? Qual que é a sua reação quando você ganha um presente inesperado? É de sorriso, é de alegria, e essa é uma ideia do sábado para a gente. Às vezes a gente não valoriza, não reconhece o quanto é importante o presente. Quem aqui é pai de criança sabe como que é isso. Como é aniversário de criança, lá em casa tem isso. Eles não sabem disfarçar quando não gostam do presente, né? Aí recebe um embrulho e eles ficam todos felizes, sorrindo, aí abrem uma roupa. Eles dizem, é uma roupa, não era um brinquedo. Já viu isso? A criança não entende o quanto é importante a roupa. Para eles é muito mais importante o brinquedo. E às vezes nós também não valorizamos esse presente que Deus nos dá exatamente porque nós não entendemos o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário e que a gente precisa reconhecer isso. Em casa, acho que eu já comentei isso aqui na igreja, vou comentar de novo. Nós instituímos lá uma maneira de controlar o Enzo no doce. Não sei se eu já contei isso para vocês. O Enzo gosta muito de doce, como toda criança. E a gente combinou, olha, só no fim de semana. E aí, o fim de semana é sábado. Então, o sábado lá em casa é o dia do doce. E aí ele fica todo feliz quando a gente vai receber o sábado. Porque ele diz, então, já é o dia do doce? Eu queria desafiar você a fazer desse dia o dia do doce da sua vida. O dia mais feliz da sua casa, o dia mais alegre da sua família. E muitas vezes nós não fazemos assim. Eu sou de uma família muito tradicional na igreja, não tradição de avós que viveram na igreja, mas minha família era muito rígida, essa palavra, das doutrinas. E era difícil o sábado em casa, o sábado não era feliz. O sábado, às vezes, era um dia em que a gente comia mal, em alguns momentos, pela rigidez, era um dia meio difícil. E eu tenho aprendido cada vez mais de o quanto o sábado pode ser um dia libertador e abençoador para nós, um dia divertido, um dia alegre.
Então, eu quero aqui dizer o seguinte: quer desfrutar o sábado que Jesus desfrutou, que Jesus ensinou? Em primeiro lugar, use o sábado para renovar suas forças, para descansar. E se precisar dar um cochilo, dê um cochilo. Não tem pecado não, não se sinta culpado por isso não. Se for preciso dar uma descansada, o dia é para isso mesmo. É para você baixar e descansar, né? Claro que às vezes você tem o domingo, né? Então você dorme no domingo e sábado você vem para a igreja, por favor, né? Vamos combinar isso, né? Mas essa ideia de que muitas pessoas hoje vivem por trabalho e trabalham para viver, enquanto a Bíblia não proíbe trabalhar, mas também a Bíblia não proíbe descansar. Não é pecado descansar, não sinta culpado em descansar. Mas também é um tempo, o sábado pode ser usado como um momento, como a Bíblia diz, o sábado é o dia do descanso. Um dia em que você pode, contemplar a natureza. Contemplar a natureza. Olhar para a criação de Deus e descansar sua mente. É um dia para você estar mais junto da sua família. Sentar à mesa. O sábado é dia de gargalhadas em volta da mesa, de alegria. Porque durante a semana você talvez não tenha tempo para reunir a sua família. Então, use esse dia para isso. É importante, essa é uma ideia. Contemplar e adorar a Deus também pela obra da salvação que temos recebido do Senhor. Assim, como a gente, quando o celular acaba a bateria, a gente conecta a fonte, conecta a energia com o carregador. Esse é um dia para a gente se conectar, através do culto, através da nossa oração e através desse tempo juntos, recarregar as nossas forças. E eu quero dizer como descanso e recarregar as nossas forças, tanto emocionais, forças espirituais, forças físicas. É um tempo de renovo. Aproveita esse dia para isso. Renovar, é dia de você sorrir, colocar para fora a amargura da semana, e se colocando em alegria, porque tem crente que acha que o 11º mandamento é não sorrirás, eu acho. Porque vive uma amargura, enquanto eu imagino o meu Jesus muito sorridente, muito feliz. E o sábado, o dia do doce, é um dia para você sorrir. Use esse dia, use esse presente também para fortalecer a comunhão. É um dia propício para nós fortalecermos a comunhão com os nossos irmãos. É um dia de convidar o pastor para almoçar na sua casa. Opa, estou brincando. Mas você pode convidar um outro irmão. Por que você vai comer sozinho? Às vezes é só você e sua esposa na sua casa. Convida um irmão para almoçar com você. E ele vai ficar te devendo, que você vai ter que convidar ele depois. E aí a comunhão vai crescendo, vai aumentando, Deus vai abençoando. É uma oportunidade que a gente tem de partilhar uma refeição. E aí diz que para que a gente tenha uma amizade forte, é preciso comer algum quilo de sal junto, né? Alguns quilos de sal junto. Então, tomar a refeição, né? A própria palavra companheiro tem a ideia de comer pão junto, né? Então, que nós possamos usar esse dia para comunhão, mas comunhão com os irmãos, amizade, fortalecer a amizade. É um dia da gente se encontrar, é um dia de um tempo de estarmos juntos, mas comunhão também na casa do Senhor, na igreja. É importante a gente congregar. A Bíblia mostra Jesus não passando um sábado sem congregar. Eu vejo o apóstolo Paulo da mesma forma, ele não deixava um sábado sem congregar. Ele teve uma oportunidade, Atos 16:13, mas ele fez questão de ir para a beira do rio, fazer um culto sozinho que fosse, mas ele não deixava de buscar a Deus, de buscar a comunhão de Deus naquele dia. É um dia de nós sentarmos à mesa do Senhor e desfrutarmos do alimento com Ele, mas é um dia de sentarmos à mesa com os nossos irmãos e nos colocar diante do Senhor. E por fim, aí a gente ora, é um dia de você exercitar a compaixão. Jesus disse várias vezes essa frase, que no sábado é lícito fazer o bem. Você pode descansar, mas se você puder dedicar um tempo de amor ao seu próximo, um tempo de fazer uma caridade, de levar uma cesta básica, de ajudar alguém, você vai estar cumprindo esse mandamento.
Eu fiquei feliz. A Kátia falou aqui sobre o Promessa Solidária, essa ação de voluntários, né? Para esclarecer para os irmãos, é um grupo aqui da igreja que está levando alimento para moradores de rua. E a última vez, eles foram levar sopa e um cobertor. Estava muito frio. E foi numa sexta-feira à noite, foi num sábado. Eu acredito que essa é uma boa maneira de você observar esse dia. Eu quero que a gente reflita sobre isso. Eu quero terminar essa palavra lendo com você Isaías 58. Isaías 58, os versículos 13 até o 14, onde a palavra de Deus diz assim: se você cuidar dos seus pés, de não descumprir esse dia, para não fazer o que você quiser no santo dia do Senhor, se você achar esse dia agradável, delicioso, honroso, santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, essa aqui é a orientação e a promessa. Então, você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue as alturas da terra e banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. Quem fala isso é o Senhor. O Senhor é quem fala. Palavra do Senhor. Eu quero trazer essa orientação que faz parte da nossa raiz, falando que é um presente que Deus nos dá e que a gente possa orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a obedecer essa palavra, a viver essa palavra em todo o tempo, em nossa vida. Nós vivemos um contexto urbano, é muito difícil, é diferente, né? É contrário à nossa cultura, parar. Às vezes a gente está no trânsito, numa sexta-feira à noite, o trabalho que se estende. E eu não entendo assim, que algumas situações que acometem sobre nós com o sábado, que sejam motivo de Deus nos castigar, de Deus não nos abençoar. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender, é o zelo. A gente deve buscar o zelo do Senhor, porque há promessas de Deus para aqueles que buscam cumprir a palavra com zelo e ter a bênção do Senhor sobre as suas vidas.